Hoje, dia 20 de 10 2025. 2025. Passou rápido, hein? Quem disse que 2000 não passaria? Eu lembro, Big Bang. Teve muita explicação. Um pouquinho do Chegará, milênio, você 2000 não lembra? passa. Ah, não passará o quê, cara? Não passa nada. Nossa, eu nunca fiquei tão tensa numa virada de Estamos ano que chegando em em 2000. 2025, 2026, 2027, daqui a pouco chega em O pessoal 2030. falava, né? 1000 passará, mas 2000 não chegará, né? Aí. Acho que ele não chegou foi ele, porque não é possível. Teve uns que não chegou mesmo não, né, seu Paulo? É verdade. Bom, Ai, Jesus. Seu Mauro, eu falei, foi seu Paulo. eu vou tomar aqui a lição do número 5 de Salmos. Nós falamos alguma coisa a respeito, mas aproveitando que hoje estamos com alunos que não puderam comparecer na aula passada, nós vamos fazer aqui uma revisão e, ao mesmo tempo, eu vou trazer de forma panorâmica algo que está dentro da lição, certo? A gente não vai sair da lição, evidentemente, mas a gente vai trazer algo que não está apenas na lição, juntando com o que temos na lição. Para isso, vamos iniciar com uma leitura de Salmo 5, a partir do primeiro verso. Verso primeiro, como preferir. Está escrito: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende aos meus gemidos, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã apresento a ti a minha oração e vigio. Tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não pararão na tua presença. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destróis aquele que profere a mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, ó Senhor, na tua retidão. Por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Não há fidelidade na boca deles, o seu coração está cheio de destruição. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua profere enganos. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão dos seus pecados, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti confiam, exultem eternamente, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois certamente tu, ó Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor como de um escudo. Essa oração de Davi, ele faz aqui alguns pedidos, e vemos nessa oração, na aula passada a gente observou esse detalhe. E os primeiros versos desta oração de Davi, ele faz um pedido, e nós, pela leitura, observamos que o pedido de Davi foi que Deus desse prioridade às suas palavras. É diferente de você pedir que Deus responda. Deus responde a oração de todos quanto pedirem. Mas a angústia de Davi levou ele a pedir que Deus desse prioridade ao seu pedido. Em outras palavras, é como se Davi tivesse pressa da resposta. Pediu que Deus focasse na sua situação.
quando ele diz, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Nós aprendemos isso aqui e eu vou insistir em explicar para vocês que quando tem a crase, numa linguagem informal, podemos dizer que dá ouvidos para, ok? Para as minhas palavras. Dá ouvido às minhas palavras é o mesmo que dá ouvidos para as minhas palavras. Atende aos meus gemidos. Então ele não só falava como gemia também. Atende a voz do meu clamor. Atender a voz também com crase. Não é um artigo simplesmente. A voz, atender a voz é o mesmo que para, portanto, é atentar para, focar em mim. Ah, na minha Bíblia não passa. Tá. A minha voz, mas não tem a crase, não é a com a Leia, por crase. favor. Atende a voz, agora sim, né? É o primeiro, eu estava lendo o segundo. A voz do meu Atende clamor. a voz com crase. É, a primeira sim, com crase. Pois é. Então essa crase, ela muda o sentido da palavra, ok? Para Sem crase, Para a nós voz do aprendemos meu que é clamor. meramente um artigo. Em algumas frases, a gente vai encontrar esse SA sem crase também sendo para ou na. Então a gente precisa ficar atento a alguma frase que não necessariamente terá uma crase, mas que também deixará de ser apenas um artigo e passará a ser preposição. Então, substitui. Quando é a com crase, é o mesmo que uma preposição. Sem crase, é um artigo. Ok? Para entender. Quando alguém ouve uma leitura e não está lendo, quem ler precisa explicar isso exatamente para a pessoa entender qual o sentido da frase. Imagina se eu falo aqui e vocês, se eu leio aqui, vocês não têm em posse a Bíblia para acompanhar, vocês vão entender, dá ouvido às minhas palavras. E o curioso é que esse dá também tem um acento. Esse dá, por exemplo, não é uma preposição. O que é preposição? Da minha casa para o mercado é tantos quilômetros. Ou são tantos quilômetros. Quando tem um acento, não é uma preposição. Não estou falando da minha casa como preposição. Eu estou usando com acento como se dá a casa para mim. Percebe? Então, esse dá é como se fosse um pedido. Dá essa caneta, dá esse lápis, dá licença, tem um acento. E o acento não é uma crase, ele é um acento agudo. Então, vamos lá. Para a gente entender bem, aqui, ó, dá. Ele está pedindo, aqui é um pedido, uma vocação, invocando. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende aos meus gemidos. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã apresento a ti a minha oração. Então ele está dizendo que de manhã ele também vai orar. E tem orado. E quando isso ocorrer, que Deus dê igualmente atenção à oração que ele estava fazendo neste momento. Não se sabe se de noite ou se um dia anterior. Tá certo? Dado a necessidade da resposta de Deus, ele fazia essa clemência. Então, uma coisa é você fazer uma oração, outra coisa é você fazer um clamor
ou levantar um clamor. Outra coisa é você fazer uma súplica ou um rogo. O rogo é algo muito mais íntimo. A súplica é uma submissão onde você reconhece não ser digno de ser ouvido. O clamor é quando você está desesperado ou angustiado. Você precisa de atenção, precisa de um socorro. Então, quando Jesus disse assim, rogai ao Senhor da seara. O que é rogar? É implorar ao Senhor da seara que mande ceifeiro. Então, precisa haver o quê? O que eu posso chamar de intimidade para com Deus, para que Ele responda a este rogo. Tá certo? Então, quem é que pode rogar? É quem tem intimidade. Por isso que uma oração, embora fora do contexto, evidentemente, sem, biblicamente falando, sentido, existe a reza, rogai por nós, pecadores. Né? Porque ele entende que a Maria tem intimidade para falar com Deus a nosso respeito, quando na verdade não tem. Ela era simplesmente uma mulher que teve a oportunidade de dar à luz a um homem, a um menino, ok? Mas que igualmente a nós, ela não tinha nada além do que esse papel de mãe. Mãe de Jesus e não de Deus, porque Deus não tem mãe. Ok? Então, quando ela dá à luz a uma criança, está dando à luz a um homem, a um menino. Este menino teria duas naturezas, humana e divina. Na humana ele tinha mãe e não tinha pai. Na divina ele tem pai, mas não tem mãe. Engraçado. Ok? Então ela não podia chamá-lo de filho, sendo ele Deus, porque como Deus, ele não tinha mãe, ele tinha pai. Por isso que ele clamava ao pai. Ok? Mas como homem, como menino, ele tinha mãe e não tinha pai. Quem era padrasto dele era José, não era pai legítimo. Percebe? Então, por isso que eu falo que essa reza ela é uma reza errônea, porque atribui a Maria mãe de Deus. Se Deus é quem a fez, como ela poderia ser mãe dele? Ela gerou um homem, mas Deus é quem colocou nela o seu espírito para que através do espírito viesse um ser humano. Ok? Então, vamos lá. Deus é criador. Como que o criador pode ser filho da criatura? Pegaram aí? Não faz sentido. Mas é só para vocês entenderem, que não vem o caso aí para a gente estender, é só para entender essa questão. Rogai por nós. Então essa palavra rogai só é o rogo só é dado a quem tem intimidade com Deus. Beleza? Agora, clamar você pode, mesmo sem intimidade. Se é um momento de desespero, como foi uma mulher chamada mulher cananeia, que ela clama a Jesus pedindo que ele a atendesse, pois ela estava com uma filha terrivelmente endemoniada em casa. Então ela clamou a Deus, ela tinha pressa, ela tinha necessidade, ela tinha urgência, ela tinha prioridade. Por isso que, por alguma razão, ele parou para ouvi-la, embora não fosse prioridade atendê-la ali. Ele foi claro, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele queria dizer? Eu tenho prioridades. Mas Maria, Deus proveu que ela fosse mãe de Jesus, certo? Ela não tinha como rogar a Deus? Não. Por quê? Porque ela era simplesmente mãe de Jesus. Mas mãe de Jesus no sentido de dar a luz. A criação chegou um dado momento quem escolheu ela foi o próprio Deus, né? Sim, escolheu para que ela desse a luz. Ok? Mas ela só tinha essa intimidade. Observa, e vamos lá, para a tua pergunta ser rápida, a gente não vai ficar muito preso a isso aí, não, mas só para... porque me deixou curioso. Vamos lá, vamos lá. Deus deu propósito ela ter uma pessoa, né? Mas veja, o que Deus deu a ela, condição de mulher, foi a oportunidade de gerar uma criança, só. Tá?
deixa eu ver aqui. Ó, capítulo 2 do livro de João. Vamos rapidinho para vocês entenderem. Aqui Jesus já estava tendo o comportamento de filho de Deus e não mais filho de Maria. João é depois de Joel? João é depois, é bem depois de Joel. É Novo sim. Testamento, João o quê? depois de Lucas. João o quê? João, capítulo número 2. 2. João 2. Passagem que eu conheço. João, capítulo número 2. Encontrou aí? Ô, Mauro? João. João Aí 2, é capítulo isso. 2. Deixa eu ver, aí, Evangelho? É. 2, eu estou no capítulo 2. No primeiro milagre de Jesus? Isso. Capítulo 2. Olha o primeiro milagre de Jesus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Observe que nunca a mãe de Deus. Não, sim. Tá? Vamos lá. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Disse a quem? A Jesus. Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus. Mãe ou mulher? Mulher. Mulher. Mãe ou mulher? Mulher. Pegaram? Podia falar mãe. Confere? Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Aqui ele está dizendo como Deus. Ok? Em nenhum momento você vai encontrar Jesus fazendo menção a Maria como mãe. É. Nenhum momento você vai encontrar na Bíblia algum texto Jesus chamando Maria de mãe. Chegou um certo momento que disseram a Jesus, tua mãe Está lá fora. e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Jesus virou para os que ouviam o seu discurso e disse, quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? São os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Podia falar do meu pai ou do meu padrasto José. Não, meu pai que está no céu. Esses são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. O que Jesus estava dizendo? Ele estava indicando que ele não tinha família terrena. Confere? Então não podemos dar a Maria a atribuição de mãe de Deus, quando na verdade ela foi agraciada para gerar um homem, que ele veio como tal, Foi escolhida. tá certo? Ela veio, ela recebeu, Jesus foi claro, aliás, o anjo foi claro quando disse, salve agraciada. Ela disse, que saudação é essa? Ele disse, não temas, Maria, porque foste achado graças diante de Deus. Ela não podia ser mãe de alguém que agraciou ela. E nascerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo. E explicou como seria o processo da gestação. Ok? Então aqui observe que Jesus não a trata como mãe. Ele a tratava como mulher. Essa palavra mulher, alguns pregadores desentendidos, eles entendem essa expressão como uma expressão de repreensão. Mas era cultura naquela época tratar com gentileza a mulher como tal. Então, quando ele disse, que tenho eu contigo, mulher, era um jeito singelo de tratar a mulher. Ok? Não chegou a minha hora. Qual seria a hora? Do milagre. Quem faz milagre? Homem ou Deus? Então, Jesus como Deus, ele fazia milagre. Jesus como homem, ele sentia as nossas necessidades. Sentia fome, sentia sede, sentia medo. Ok? Porque ele era homem, como tal, ele sentia tudo isso. Ele tinha essa faculdade que nós temos, de sentir necessidade de. Mas como Deus, ele era o pão da vida, já não era faminto a pão. Ele era o próprio pão. Como Deus, ele era a água viva, ele já não tinha sede, ele saciava a sede. Percebe? E como homem, ele ressuscitou. Como Deus, ele ressuscita. Ó. Pegaram? Entendeu? Uhum. Responderam a pergunta? Ok. Mas em se tratando do rogar, é algo que só cabe a quem tem intimidade.
E essa intimidade, como que ela se cria, essa intimidade? Através do relacionamento. Jesus teve os discípulos como apenas aprendizes até um certo momento. Chegou um dado momento que Jesus reúne os discípulos e diz: a partir de agora eu não vos chamo de discípulos, mas de amigos. O que houve? Um estreitamento de amizade ali. Então, a forma de Jesus tratá-lo era diferente. Por isso Jesus disse a ele: rogai. Agora vocês têm intimidade, vocês podem rogar ao Senhor da seara. O que ele queria dizer? Ao dono da seara, que mande ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara. Ok? Isso para explicar a diferença entre orar, entre clamar, que é um clamor de desespero, qualquer um tem esse direito de clamar, tá certo? Agora, rogar já é algo diferente, que cabe a quem tem mais intimidade. Pois não. Uma pergunta aqui que me fez refletir Rápido, nessa tem que entrar no história panorama. de Maria é o seguinte, ela tinha um sentimento de mãe por ele, né? Porque ela gerou tal, então tem todo um amor, né? Que uma mãe sente. Será que ela sabia que ele ia sofrer tudo que ele sofreu na crucificação, tudo aquilo? Será que ela sabia? Olha, se tivesse conhecimento ao plano divino, ela poderia, a partir de um dado momento, entender que ele iria passar pelo que passou. Tá certo? Mas, simultaneamente a isso, ela o tratava como filho. Ele que não tinha o comportamento de filho dela, porque ele entendia o plano de Deus. Ela ainda não havia entendido. Tá certo? Mas, evidentemente, que ao gerar e dar à luz, ela tinha todo um sentimento de mãe. Isso é normal. Então, ela era mãe dele enquanto homem, mas enquanto Deus, não. Tá certo? Essa inversão que agora ela é mãe de Deus, essa inversão veio da igreja posterior à igreja apostólica, que é a igreja romana. Não, isso aí eu sei bem claro Mas sobre eu ser mãe. preciso dar uma aula no geral, né? Então, quando a igreja católica apostólica romana, que é a igreja padre, trouxe seus dogmas, ela mudou algumas questões que não mais bíblica, porém questões dogmáticas. Ok? Assim como, por exemplo, batizar criança. Jesus não foi batizado, a católica aderiu a essa ideia e levou como dogma o batismo de criança. Tá certo? Mas, respondendo a pergunta, biologicamente ela tinha sim o sentimento de mãe e queria que fosse recíproco, mas ele sabia diferenciar muito bem uma coisa da outra. Ok? E detalhe, segundo a história, a biologia, a biografia, Jesus periodicamente ele ia à casa da sua mãe. Ele sempre a visitava. Algumas vezes ele evitava, pois os judeus, no caso os fariseus, saduceus, sabedores de que ele ia para lá, já ficavam esperando por ele. Então ele às vezes fugiam dele. Ele não era muito de glamour, ao contrário de nós que gostamos da muvuca, né? Então ele evitava algumas vezes, mas a maioria das vezes sim, ele visitava como mãe, mas publicamente não o tratava como tal, porque não foi esse o plano de Deus. Então, se tratando de plano de Deus, aí nós vemos aqui o clamor de Davi. Aí quando nós chegamos nos próximos versos, sobretudo no verso 7, aqui vai trazer, e é daqui que eu quero então trazer o panorama do plano redentor, como resposta a uma pergunta que o Gil fez na aula passada sobre o povo, lembra, Gil? Quando eu falei de salvação, você falou, mas Deus vai salvar só um povo? Foi mais ou menos nesse aspecto? Foi, mas isso. E aí, sábado a Gabi levantou uma preocupação acerca dos acontecimentos. Eu falei, segunda-feira a gente vai trazer um panorama para essa compreensão. Então vamos lá. No tempo de Davi, não havia igreja, como nós usamos o termo hoje, certo? Havia templos, nós estudamos sobre o tabernáculo, lembra? O tabernáculo era um templo
E depois Salomão construiu um templo. No tempo de Davi não tinha templo construído. Era um templo que a gente chama de portátil. Não esqueça, talvez você já marcaram isso aí, mas de Já tanta é, marcação já deve ter esquecido, né? Eles Então, vamos montavam lá. e montavam. O que era o tabernáculo? Ah, Era aquele templo móvel, portátil. né? Eles Isso. montavam e montavam, eu lembro. Isso. Que eu Ó, acho que memória nas boa. nuvens que apontava onde eles tinham que parar para remontar e na hora de Isso. recolher também. Oh, né? deu memória. Mas como o São Paulo não, estava não existia nessa época, eu não vi. Então vamos lá, eu vou dar essa canja para o São Paulo. Certamente, se ele sabe, nunca é demais falar de novo, mas se não souber, saberá agora. O que era o tabernáculo? O tabernáculo foi construído no deserto por Moisés. Ok? E esse tabernáculo ele acompanhou o povo de Deus até a construção do templo. Então, Davi ainda alcançou o templo do tabernáculo, mas o templo ficou para Salomão. O que é tabernáculo? Tabernáculo nada mais é do que um templo portátil. Templo portátil é o quê? É um templo removível ou fictício. Você monta e desmonta, monta e desmonta. Porque como ele era um peregrino, então se fazia necessário essa prática, montagem e desmontagem. Mas não deixava de ser casa de adoração. Por isso, na oração de Davi, no verso 7, ele diz: mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. O que é que Davi está dizendo? Que ele frequentava. Daí vem a necessidade da gente frequentar a igreja. Ok? É claro que nós, mais para frente, não vou entrar em méritos agora, nessas questões denominacionais, diferença de uma e de outra, mas basicamente, todos quantos fazem ou fizer parte do povo de Deus, hoje igreja, precisa frequentar cultos. Ok? Precisa frequentar cultos. No tempo antigo, só frequentava o templo quem fazia parte do povo judeu. Então, direitos e deveres. A partir de que momento passava a ter direitos e deveres? A partir da circuncisão. Lembram? Que começa em Abraão e a partir de Moisés passa a ser lei. Então havia necessidade de ser circuncidado, portanto o homem era circuncidado com 8 dias de nascido. Okay? Daí vem o porquê, Gil, Gabi principalmente, algumas denominações, inclusive a católica, batizam crianças. Porque a circuncisão se dava com 8 dias de nascido. A circuncisão foi substituída pelo batismo. E não tem nada a ver, né? Ah, sim. Tem tudo a ver. Não, eu digo assim, era um costume deles. Sim, mas o Os batismo é hebreus. costume da igreja evangélica. Sim. Mas qual é o que tem a ver e o que não tem? Para contrabalancear aqui. A partir do momento da circuncisão, tanto judeus quanto escravos que eram comprados, eles tinham direitos e deveres. Eles tinham direito nas principais festas. Festa do Tabernáculo, festa dos Pentecostes, festa da Páscoa e outras festas que o povo judeu comemorava. Quem não era circuncidado não tinha esse direito. Então, a circuncisão era dando esse direito e deveres de cumprir as leis, como também se beneficiar delas. Ok? Quando no Novo Testamento, Deus cria a igreja, através da morte de Cristo, começa o tempo da igreja. Então vamos lá. A lei de Moisés termina na cruz, quando Cristo morre. Enquanto ele está vivo, ele ainda estava sujeito à lei. Ele mesmo foi claro em dizer que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Ok. Quando morre, e acontece que um dos soldados romanos vai e com a lança fura o lado de Jesus, e dali sai água e sangue,
Ali é como se o nascimento de uma criança, que envolve água e sangue, sai da placenta, útero, coisa e tal. Tá certo? Então, o que é que está nascendo ali? A igreja. Nós falamos isso quando aprendemos sobre Adão e Eva. Por que Deus não fez 2 bonecos e soprou nas narinas? Só fez um boneco, no caso de barro, que era Adão. E pôs um profundo sono em Adão para da costela, uma das costelas, tirar ali e fazer a Eva. Porque seria profético. Na cruz vem a explicação deste feito. Ou seja, quando na cruz Jesus está morto, que ali essa morte representa o profundo sono de Adão, enquanto ele está morto, a igreja nasce. Assim como enquanto Adão estava dormindo, Deus estava providenciando Eva para ele. Então, a igreja passou a ser, entre aspas, aqui vai uma metáfora, a igreja passou a ser noiva de Cristo a partir do momento da sua morte, ou do seu sono profundo, que dali, do lado, assim como a costela é do lado de Adão e foi tirada para fazer Eva, Deus ali estava trazendo a igreja para futuramente ser entregue a Cristo, como noiva. Ok? Então, a lei termina ali. Começa o tempo dos gentios, que são os não-judeus, que é o nosso caso. Somos nós. A igreja é formada por quem? Por gentios, que é o nosso caso, E judeus. e os não-judeus. Os não-judeus. Ué, mas Aliás, depois- os gentios e os judeus. Nós não somos judeus, portanto nós somos gentios, E os judeus. e os judeus que não são gentios, se convertendo ao cristianismo, tá certo? Eles passam a fazer parte da igreja. Então, quem é que tem direitos e deveres de participar da ceia que representa a morte de Cristo? Só quem é batizado. Assim como quem era circuncidado tinha direito às festas. Pegaram? Entendeu, Gil? Entendeu, Gabi? Ou não entendeu? Se não entendeu, é o momento agora. Então, circuncidado tinha direitos e deveres. Direito das festas e tal, das cerimônias. E agora, quem é batizado tem direito à cerimônia da ceia. Ok? Então, não pode ser qualquer pessoa que pode participar da ceia do Senhor, que ele deixou como exemplo. E ele disse, Paulo escreveu cartas aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, né? Eu vos ensino que aprendi, que recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Que nova aliança é? Novo Testamento. Então existe o Antigo Testamento, que era a lei, e agora a nova aliança, que é o Novo Testamento. Aliança, Novo Testamento. A graça. Então, o sangue representa a graça. Portanto, quem fizer parte da igreja, que agora que é o tempo da igreja, o tempo da graça, quem fizer parte da igreja precisa, daí vem, precisa passar pelo crivo do batismo. Qual é o batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa esse ritual, batismo? Significa sepultamento do velho homem. Ou seja, você cometeu pecados outrora, se converteu ao Evangelho de Cristo. Você morreu para o que você cometia. E a prova de que morreu é o quê? O sepultamento. Então, quando você vem de sob a água, você está sendo ressuscitado. E essa ressurreição, ela significa a ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Quando Paulo escreve ao povo de Colossos, portanto, Colossenses, sobretudo no capítulo 2, 3, ele diz, capítulo 3, versículo 2, ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha isso, o que é ser já ressuscitado? Já fosse batizado, buscais as coisas que são de cima. Por quê? Porque agora você está vivendo uma nova vida.
Então, enquanto não se batizar, você ainda precisa passar pelo crivo do batismo. Do contrário, é como nós chamamos os pagãos. O que é paganismo? É ser contra o batismo, é não aceitar, não aderir ao batismo das águas. Então, não, eu não quero me batizar. Você está dizendo, eu sou pagão. Eu não concordo, não creio nesse batismo. Ou não crer, aí veio o que Jesus disse.